inicialmente a nossa saudação fraterna e muito boa tarde, desejando a todos os nossos companheiros, companheiras que aqui chegam, possam estar sintonizados com a proposta do bem e que através do seu pensamento na forma de oração possam agradecer a Deus por tudo quanto tem recebido, pelos benefícios que ajudam a manutenção da vida na sua mais amplitude, no seu amplo efeito, muito também por aquilo que nós realizamos na esfera do plano material, que são as nossas construções, e rogar, cada um por si, pelos seus pedidos, aquilo que acham que precisam para manter-se em continuidade da vida. Nós temos uma proposta de análise do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que vai nos falar a respeito desse recorte do Evangelho de João, capítulo 5, 30, que diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Em princípio, mesmo sem contextualizar a fala do Mestre Jesus durante a sua estada na Terra, é preciso perceber o conteúdo abrangente de algo que traduz-se numa limitação. Ele diz que dele próprio não pode fazer coisa alguma. Então estabelece, sinalizando uma limitação de que até poderá fazer com auxílio de algo ou de alguém, que ele não diz, mas a frase subentende-se. E se ele não pode, nós estamos aqui, a bem da verdade, referindo-se àquele espírito de escola, portanto, modelo e guia da humanidade, e que já tinha traçado naquele momento uma evolução incomparável. E se ele diz algo desse teor, é preciso que nós analisemos aonde que ele queria chegar com esta conclusão. Emmanuel, emendando esta fala, diz o seguinte, que constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. Então, ele, prestando atenção, diz, Emmanuel agora, que se nós atentarmos, meditando sobre a vida, nos mínimos detalhes transcendentes dos fenômenos que nela acontecem, nós veremos que a mão de Deus está presente em tudo. Por isso que ele avalia que o texto em si, a frase em si, é um exercício contra a nossa vaidade, porque nos coloca no patamar de criaturas, ou seja, o Criador tudo sabe, tudo pode, tudo vê, pela onisciência, onipresença, onipotência, e o ser humano que ajuda, coadjuvante na construção do seu destino na obra da criação, ele pode fazer algo, mas sempre com a presença de Deus, porque tudo está em Deus. E aí ele emenda na segunda frase dizendo o seguinte, o homem nada pode sem Deus. E aqui estaria dito tudo se nós colocássemos um ponto final. Mas é preciso entender um pouco mais a respeito, porque quando nós vamos procurar na Gênesis sobre a existência de Deus, é que tudo tem origem nele. A base sobre a qual repousa todo o edifício da criação é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, quando nós nos comparamos, avaliamos os efeitos, nós entendemos que há causas para aqueles efeitos acontecerem. Via de regra, é sempre uma causa inteligente. Esse é um mecanismo engenhoso da vida. Nada existe por acaso. Então, se nós olhamos a natureza em torno de nós, o verdor das plantas, das árvores, o azul do céu, as nuvens, enfim, se for à noite as constelações,
nós verificaremos que o homem não é capaz de forjar isso por si próprio. Jamais poderia criar em laboratório este efeito gigantesco. Então, intrinsecamente, nós entendemos que Deus está presente nesta obra, nesse edifício da criação. Esse é um ponto de vista importante a ser considerado antes de qualquer coisa. A causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe é Deus. É um princípio elementar. Mas então, voltando ao texto, nós temos o seguinte: diz Emmanuel, todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando seus primeiros contatos com as verdades divinas. Aqui, Emmanuel coloca novamente essa relação. Quando as verdades divinas aparecem, nós não temos explicação para muita coisa, sobretudo aqueles que não gozam do amparo do alto, acham que Deus não existe. Mas nós estamos todos, em princípio, mergulhados nesse halo divino, que é o fluido cósmico universal, de onde, então, se espraia todo o pensamento divino e a sua vontade. Então, quando nós voltamos à frase do mestre, ele dizia que dele próprio nada podia fazer, é porque tudo que ele fizesse teria que ter a vontade do Pai e a permissão. Não é por outra causa que nós costumamos colocar que jamais despenca de um galho uma folha que vem ao chão sem que a vontade de Deus aí se manifeste também. Então Deus é o propósito de tudo, tudo aquilo que se faz, e essas personalidades referidas aqui que dominam o palco terrestre, dominam enquanto sopra esse hausto de ilusão, o sopro do mundo. É como se fosse um grande balão que só contém ar, mais nada. O seu conteúdo não é o vácuo, é o ar, mas não, nada de concreto ali. Então, quando surgem algumas coisas que contradizem esses procedimentos, esse balão se esvazia, porque não tem condições de se sustentar por si próprio. É quando o Mano diz assim: quando aparecem temíveis esses gigantes de vento, espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Ou seja, quando vêm as dificuldades, as asperezas do mundo, da natureza, os reveses em que a natureza se manifesta contra, digamos assim, a ordem do pensamento do homem, nós paramos e percebemos que Deus está querendo nos comunicar alguma coisa, que nós estamos contrariando e muito a sua vontade para que esses efeitos danosos ocorram. Então é preciso que nós reciclemos o pensamento e tomemos as atitudes mais compatíveis com aquilo que precisa ser feito. Então, quando ele diz assim, vem a ruína material e as aflições para o espírito, e aqueles que projetam este homem, essas personalidades a um pedestal, é o mesmo povo que depois os coloca no abismo do desprezo, porque é o lugar que lhes compete. Agora, diz Emmanuel ainda, os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio, e que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida pelo espírito de serviço a ministérios mais santos. Então o convite é permanente para que a gente possa cooperar através do espírito de serviço nessas funções mais elevadas da vida, projetando nesses recursos que a natureza nos dá, pela paisagem, pelas bênçãos que nós recebemos,
essa edificando oportunidades que o homem aqui na Terra pode fazer para o cumprimento da vontade de Deus. Portanto, voltamos a insistir. Tudo acontece em Deus. Então, ao finalizar, Emmanuel diz assim: agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si mesmos, de si próprios, e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação com as suas obras. Aqui é o arremate daqueles que realmente têm a consciência da presença divina em si. Eu até diria assim, que nós podemos realizar muitas coisas sem a ideia de que Deus está junto, mas nós poderemos muito mais realizar quando nós entendermos que Ele está nos ajudando, nos dando amparo e assistência. Então, ao finalizarmos essa prece, através do pensamento de Emmanuel, que tudo está em Deus, nós somos convidados para cooperar com a sua obra, honrando a sua vontade superior, para que, acendendo novas luzes nos caminhos da humanidade, nós possamos esclarecer a bem da verdade. Então é o convite que fica e é o desejo que nós mantemos no nosso coração para que todos possam retornar às suas atividades, levando consigo a paz da consciência do dever cumprido. E que possamos nós, por nossa vez, sermos fiéis cumpridores da vontade de Deus, porque tudo está nele. Que a paz esteja com todos, agora e sempre. Que assim seja.